Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui hoje, dia 15 de fevereiro, para mais uma live, os desafios da produção de leite no Brasil. Bem, nós que acompanhamos diariamente o produtor, que estamos aí lado a lado, já são 20 anos nessa caminhada, a gente sabe que os desafios para a produção de leite são muitos, não são fáceis. A gente olha no olho do produtor e vê realmente que o produtor de leite ele está ali, está nessa atividade por amor. E a gente não quer aqui ficar falando hoje dos desafios. Os desafios a gente já sabe que são muitos. O que a gente quer passar para você, produtor de leite, para você que quer iniciar na atividade, é como vencer esses desafios. É sim possível vencer esses desafios, é possível ter uma receita muito mais equilibrada, é possível sim você conseguir maior lucratividade da sua propriedade, mesmo que ela seja uma propriedade pequena, uma propriedade com pequenos hectares. O importante é que a gente tenha um bom planejamento, que a gente tenha uma boa meta, e é sobre isso que a gente vai decorrer na live de hoje, nesse nosso bate-papo. Então você que está nos acompanhando, que segue a Brasil Rural, gostou desse tema, conhece aquele amigo que sabe que está interessado sobre esse assunto, vamos aproveitar esse início de live, compartilhar o link, chamar mais pessoas para vir aqui participar com a gente, porque o conhecimento é realmente o caminho para que a gente possa crescer. E quando a gente está junto numa corrente positiva, como a gente faz aqui toda segunda e quarta-feira nas nossas lives, a gente pode chegar muito mais longe. Então agradeço a todos vocês que estão seguindo a Brasil Rural, agradeço os comentários, é muito importante que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês estão achando, deixe assuntos, sugestões para novos assuntos, para que a gente possa trazer aquilo que vem de interesse a vocês, ok? Então, obrigado por vocês que estão com a gente, vamos compartilhar o link, vamos clicar aí no gostei para que a gente possa entregar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. O tema da noite de hoje é quais são os desafios para a produção de leite no Brasil. Como nós falamos no início da nossa live, os desafios são muitos, certo? A gente tem muito o que ainda melhorar, tanto em termos de gestão quanto em termos de manejo dentro da propriedade, e realmente conseguir ter um olhar mais crítico para a nossa atividade, conseguir olhar a atividade como um todo e não ficar olhando pontos isolados. Então é isso que a Brasil Rural sempre fala para vocês. A gente tem aquela visão 360 graus, que quando a gente tem uma visão 360 graus, a gente consegue ligar os pontos, e quando a gente liga os pontos, a gente vê que a gestão, a administração fica muito mais fácil, ok? Bem, para a gente iniciar o nosso assunto, certo? Você que ainda que está chegando hoje na Brasil Rural, que é a primeira vez que está assistindo a nossa live, a gente tem um grupo exclusivo de WhatsApp. Nesse grupo vocês recebem material exclusivo, certo? Conteúdos exclusivos. Então você que ainda não faz parte do grupo da Brasil Rural, a descrição está aí nos comentários, você pode já entrar agora no grupo. A gente também tem o nosso canal no YouTube, Brasil Rural News. Vai lá, segue a gente, se inscreve no nosso canal do YouTube, que sempre que a gente postar um conteúdo novo, você vai ser avisado, ok? Então, vindo lá para o tema da nossa live de hoje, bem, o desafio para 2021 não vai ser fácil para o produtor, né? Então, você que está aí no dia a dia, que está comprando os insumos, que está acompanhando o mercado, a gente já viu qual que é o cenário. Nós tivemos uma queda no preço do leite e, em contrapartida, um aumento no custo de produção, no custo dos insumos. Aí muitos produtores ficam se questionando, ficam perguntando, será que é viável produzir leite? Será que compensa produzir leite? E a resposta que eu dou para vocês já no início da nossa live é viável sim. O desafio não é pequeno, é um desafio grande, mas tem como sim a gente ter uma boa rentabilidade, ter uma boa lucratividade. E o caminho para que a gente consiga isso é intensificar a produção. Nós já falamos um pouquinho sobre isso na nossa live da semana passada, onde nós falamos que o caminho para o pequeno produtor, para o médio produtor, é intensificar a produção. Ou seja, nós precisamos produzir mais e menos hectare. Então, o produtor que estiver caminhando nesse sentido,
com certeza vai conseguir alcançar os resultados, vai conseguir fechar a conta no final do mês. Então o caminho é esse, intensificar a produção. Quando nós falamos na live da semana passada, na quarta-feira, quais eram uma pesquisa que foi feita até pela Embrapa, e ela perguntando quais que eram os maiores desafios, isso na visão do produtor. E o produtor de leite, ele trouxe 4 desafios que para ele são os maiores desafios. O primeiro é como manter a produção, e manter a produção, eu falo que não é o desafio só dentro da propriedade de leite. Manter a produção é um enorme desafio para qualquer atividade econômica, nós não podemos ter oscilação. Mesmo aqui na Brasil Rural, eu sempre estou chamando a equipe comercial, estou chamando os nossos gestores, departamento comercial, porque não adianta a gente vender muito mês e no outro mês não vender nada, porque fica difícil o fluxo de caixa, fica difícil a gente fazer um planejamento para investimento, fica difícil a gente prever o resultado no final de um período, e aí na sua propriedade de leite, na sua propriedade de corte, manter essa produção estável é fundamental para que a gente possa fazer um planejamento. E o produtor reconhece que manter essa produção realmente é muito difícil. E quando a gente pensa que 98% do nosso rebanho, a maioria do rebanho brasileiro, está a pasto, certo? E sofre a influência climática, então nós temos o período com bastante chuva, como é o período que nós estamos vivendo agora, onde 80% de toda a produção de forragem é produzida agora, mas aí nós temos mais 6 meses, 7 meses de seca, onde a produção de forragem cai, onde a dificuldade em fornecer alimento para os bovinos aumenta. Aliás, alimento dos animais é a segunda grande preocupação do produtor. Então, o produtor também tem essa preocupação, como produzir alimento, que alimento produzir, certo? Que hora produzir? Nós vamos realmente dar algumas dicas no decorrer da nossa live, mostrar para vocês que realmente é possível produzir alimento, não tem alimento barato, tem alimento com boa taxa de conversão, que realmente você consegue alcançar os resultados sem muito investimento. Depois a preocupação, a terceira grande preocupação do produtor é a eficiência produtiva e a eficiência reprodutiva. Eficiência reprodutiva está ligado diretamente à alimentação, à nutrição. Se a gente consegue manter um bom planejamento, se a gente consegue manter uma dieta nutricional para os animais, a gente consegue ter uma melhora reprodutiva. E a quarta grande preocupação do produtor é a higiene. E quando eu falo em visão 360 graus, a gente faz esse comparativo, que a gente faz essa ligação, olhar a propriedade como um todo, identificar esses pontos aonde que eles se ligam. Aqui a gente tem um exemplo muito claro, certo? Do como, certo? Um item que não é nem tão preocupante para o produtor, ele é decisivo para o aumento de produtividade. Porque quando a gente fala em higiene, nós estamos falando em dar condições para que esse animal se desenvolva de maneira sustentável, de maneira saudável. Quando a gente fala higienização na hora da ordenha, isso é fundamental. Então, manter a sala de ordenha bem higienizada, manter os aparelhos para quem faz a ordenha mecânica, fazer a higienização desses aparelhos é fundamental. Você ter o cuidado de fazer o pré-dipping, cuidar da teta dessa vaca, higienizar a teta dessa vaca, o teto dessa vaca antes do início da ordenha é muito importante, mas também o cuidado com a sua higiene, você está com as mãos limpas, se você faz a ordenha manual, você ter o recipiente que você vai receber esse leite limpo, evitar animais ali na sala de ordenha. Cachorro não faz parte da ordenha, gato não faz parte da ordenha, galinha não faz parte da ordenha. Então, todo esse cenário é muito importante. E outro dia eu estava acompanhando a live de um amigo meu, respeito muito o trabalho dele, leva informações de muita qualidade. Ele falou justamente também sobre a higiene. Ele falou que manter a higiene, todo mundo tem consciência, sabe que isso é importante, a gente tem consciência, o produtor, você produtor que está me ouvindo agora, reconhece que isso é importante, que a higiene, quando a gente mantém a higiene, a gente evita mastite,
diminui a contágio da célula somática, diminui a CCS, mas ele falou que é muito difícil, porque isso cansa. Gente, aí eu já não concordo, cansa mesmo, não é fácil a gente manter a ordem, mas teve lá no comecinho das nossas lives, uma coisa que a gente falou bastante para vocês. O ponto de partida é a mudança de comportamento do produtor, então está na sua mão. Cada vez que você pensar, hoje eu não vou limpar a sala de ordenha, hoje eu vou dar só uma limpadinha por cima aqui nos equipamentos da ordenhadeira, você pensa o seguinte, eu estou correndo o risco de perder 10% da minha produção. Por que 10%? Porque tem estudos que comprovam que o rebanho que é cometido por alto índice de CCS tem uma queda na produção de 10% na produção de leite. Então, e como a gente consegue manter a mastite em níveis mais baixos, manter a CCS em níveis mais baixos? Através da higiene. Então é muito importante a higiene. Olha aí que passo, não custa nada, certo? Não requer investimento, é o seu cuidado, é o seu capricho e você dá um passo muito importante para manter a produção. Outra questão muito importante que eu falo, não é só higiene, a gente tem que pôr higiene barra sanidade, porque quando a gente fala em sanidade, nós estamos falando em saúde. E quando a gente fala em saúde, nós estamos falando em controle dos parasitas. E muito foi falado nos últimos dias, porque com essa chuvarada toda que está caindo, a gente já falou, a chuva é bem-vinda, a chuva traz um capim, a chuva traz a fertilidade, mas a chuva também traz oportunidade, traz o momento ideal para a eclosão das larvas, tanto do carrapato quanto da mosca do chifre. Então, quando a gente deixa, que a gente está fazendo a ordenha do nosso rebanho, que a gente está olhando nossos animais, a gente vê uma infestação mediana, de baixa para média no carrapato, e a gente não toma ação nenhuma, nós estamos dando um grande passo para não manter a produtividade. Por quê? Porque a gente está dando força para o carrapato aumentar essa infestação na nossa propriedade. Nós já falamos aqui várias vezes que uma única fêmea deposita por volta de 4.000 ovos na pastagem. Então, quando a gente deixa para fazer esse combate do carrapato daqui 3 dias, a gente já compromete também a manutenção, a produção da nossa propriedade. Por quê? Porque uma infestação média de carrapato diminui por animal por volta de 800 ml de leite por dia. Então, olha o quanto que custa no seu bolso você deixar de fazer esse combate para daqui 2 ou 3 dias, ou então fazer correndo, fazer sem se preparar. Os produtos são responsáveis sim em apresentar resultado, mas um manejo correto, fazer um manejo, um rodízio de pastagem, piquetear nossa propriedade para esses animais poderem rodar, voltar nesse piquete só daqui 30 dias. O uso de repelente no coxo é muito importante, mas o animal precisa ter acesso a esse repelente, então a gente precisa garantir que o animal vai consumir a quantidade de sal necessária para o produto dar resultado. Então esse manejo, esse controle, esse cuidado do produtor é muito importante para que a gente dê um passo decisivo para a manutenção da produção. Porque eu tenho lá um rebanho, faz uma conta comigo, olha, a gente tem um rebanho, 10 animais, cada animal produz 15 litros de leite, são 150 litros por dia. Se eu tenho uma vaca cometida por mastite, pronto, eu já perco 15 litros, meu fluxo já foi por água abaixo. Então, prestar atenção no cuidado, na higiene, no controle dos carrapatos, no controle desses parasitas. Depois, como a gente falou, o primeiro grande desafio na visão do produtor, certo, é manter a produtividade. Nós trouxemos aqui para vocês uma pirâmide que mostra como que a gente consegue essa produtividade. Vocês conseguem acompanhar na base dessa pirâmide que o primeiro ponto é a alimentação, e a alimentação é uma preocupação sua também. Então nós precisamos, certo, dar condições para que esse bovino, principalmente o bovino de leite, tenha acesso a essa alimentação. E o bovino de leite, ele se alimenta do quê? O bovino de leite tem como base o capim, a ração e o volumoso, principalmente no período da seca tem
a necessidade do volumoso. E o grande problema está justamente aí. Como o produtor é acostumado a fornecer uma ração, ele começa a negligenciar na questão do capim. E se a gente investir numa adubação, se a gente colocar um programa de adubação bem feito, um programa de adubação onde a gente mantém o potencial nutritivo da forrageira na nossa pastagem, a gente consegue manter a produção de leite, certo? Com menor investimento em ração. E é isso que a gente quer, produzir mais, gastando menos. Nós tivemos uma live que nós falamos qual o capim para corte leite. Nesta live, quem não assistiu, vai lá no nosso canal do YouTube, Brasil Rural News. A gente vai disponibilizar o link, é possível disponibilizar. A gente vai disponibilizar o link para vocês. Lá tem uma pesquisa da Embrapa, dos órgãos mais respeitados no mundo, e ela mostra que a braquiária marandu, quando a gente faz uma boa adubação, ela consegue manter uma produção em 1 hectare com uma taxa de lotação de 6 animais de 12 litros por dia, com apenas 2 quilos de ração. Então é isso que a gente fala, você investe numa pastagem, não precisa ser uma pastagem com alta exigência de adubação, que nós estamos falando da braquiária marandu, a exigência de fertilidade, qualidade do solo é de média, certo? Então não é um investimento pesado em fertilização, mas é uma fertilização, é um controle constante. Então é um programa de adubação, não é a gente fazer de vez em quando. Esse programa de adubação também nós temos uma live da Brasil Rural que dá exatamente como você fazer esse programa. Outro ponto importante, a gente investe na adubação, investe no capim, aí a gente esquece da água, certo? Uma vaca de leite, para ela produzir 1 litro de leite, ela precisa de 3 litros de água. E a qualidade dessa água está diretamente ligada à qualidade do leite que você vai produzir. Então veja só, a gente está investindo no manejo, eu estou tomando conta da mastite, eu estou tomando conta da higiene e esqueço do coxo d'água, porque coxo de água também tem de ser limpo, a higiene tem de chegar no bebedouro também. Esse animal precisa ter acesso fácil a essa água. Por quê? Porque a energia que ela ia gastar para buscar uma água longe, distante, ela usa para produzir mais leite. E quando a gente tem também um programa, certo, onde a gente consegue diversificar os tipos de forrageira na nossa propriedade, a gente começa a tratar categorias conforme a sua necessidade. Então a gente sabe que a vaca, independente seja a vaca de cria, seja uma vaca para produção de leite, após a aparição ela tem uma necessidade nutricional melhor. Então se você implanta na sua propriedade um pasto maternidade, você consegue atender às exigências nutricionais conforme a categoria. Então você precisa de um pasto menor, um investimento menor. Por quê? Porque a gente vai dividir o rebanho. Eu não preciso desse mesmo pasto quando a gente vai falar, por exemplo, em vacas secas, que aliás é uma categoria que eu fico assim. Quando eu chego na propriedade, a primeira onde eu pergunto para os produtores é exatamente isso. Onde são as vacas secas e aonde estão as vacas vazias, as vacas em descanso. Por quê? É essa categoria que vai ser a sua próxima fábrica de produção de leite. Então a gente tem de ter um olhar muito atento a essa categoria. Nós precisamos garantir que esses animais se recuperem da última lactação para que elas possam iniciar a próxima lactação com vigor, com resistência. Muitas vacas produtoras de leite com alta capacidade de produção de leite, no início da lactação, apresenta mastite. Por quê? Porque essa vaca não tem condições de produzir anticorpos de defesa, está com a sua imunidade baixa.
Então, olha a importância no momento que essa vaca está em descanso, a gente dá condições para que ela possa fazer a sua autodefesa. Então, nesse momento que a vaca está em descanso, no início do processo de lactação, a utilização de aditivos no coxo, à base de probióticos, prebióticos, são fundamentais. Além da gente aumentar a conversão alimentar, esse animal aproveitar muito mais tudo aquilo que ele está comendo, ela também consegue desenvolver o seu sistema imune, certo? E você aí na sua propriedade, você está utilizando o pasto e o coxo como aliado? Porque é isso que nós precisamos fazer. Pensar que o coxo é um complemento daquilo que está faltando no pasto e não um substitutivo do pasto que a gente não tem. Então coloca aí nos comentários para a gente saber. Você tem essa estratégia de usar o coxo como algo para complementar, para turbinar a sua produção? E quando a gente fala em coxo, nós falamos em estratégias diferenciadas, nós não podemos esquecer das bezerras, certo? O que você está fazendo das suas bezerras? Como você está tratando essas bezerras? Há muito tempo atrás, isso já tem uns 10 anos, eu participei de um treinamento num laboratório, num grande laboratório, e quando o veterinário-chefe chegou na sala, a primeira pergunta que ele fez para a gente foi a seguinte: vocês sabem me dizer qual que é a diferença do produtor de leite que anda de Hilux 0 e do produtor de leite que anda de carro 1000? Confesso que a sala ficou toda uma, tinha mais ou menos ali uns 30, 40 técnicos, ficamos todos um olhando para o outro, e ele falou assim: a diferença está justamente no que esse produtor, como esse produtor está tratando a sua bezerra. Que a bezerra é uma fonte de renda. Se a gente tem um planejamento nutricional para essa bezerra, ela consegue antecipar a idade do primeiro parto. Antecipando a idade do primeiro parto, ela logo inicia a produzir leite, ela traz mais produção de leite. Você não precisa de mais produção de leite, você pode comercializar essa bezerra. Quanto que vale uma bezerra jovem, boa produtora de leite no mercado? E o produtor que não forma essa bezerra dentro da sua propriedade, que não dá condições para desenvolver esse animal, ele está sempre dependendo de comprar esse produto no mercado, ele vai pagar muito mais caro. É aonde a gente começa a ter dificuldade na eficiência reprodutiva. Então, quando nós conseguimos atrelar um bom planejamento de alimentação, pensando em um bom manejo de pastagem, adubação de pastagem, manejo zootécnico, conseguindo manter sanidade, saúde para esses animais, mais higiene, com certeza nós alcançamos não só a manutenção, manter a produtividade no ano todo, mas também melhora na eficiência reprodutiva. Nós vamos encurtar intervalos entre partos, nós vamos produzir fêmeas com idades precoces. A consequência disso é maior produção de leite. Produzindo mais leite num menor espaço, a gente consegue intensificar a nossa produção. Tá chegando perguntas aqui? Ele esteve com a gente na live passada, está aqui com a gente de novo e ele falou assim que o maior desafio dele é a compra de adubo, porque é muito oneroso, é muito caro. Seu Valdeon, boa noite, muito obrigado, o senhor está seguindo a Brasil Rural, obrigada pela pergunta, pelo comentário do senhor. Realmente um grande desafio do produtor hoje foi o que nós falamos no início da live. É a questão do aumento do preço dos insumos e o adubo faz parte desses insumos. Nós tivemos um aumento grande, por isso a estratégia da manutenção. Quando a gente tem um programa de manutenção dentro da propriedade, esse custo diminui muito, porque no processo de manutenção da fertilidade do solo, no processo de manutenção da fertilidade da forrageira, nós temos a opção hoje da adubação líquida foliar.
Então, os adubos líquidos é uma tecnologia nova que vem justamente manter esse potencial nutritivo do pasto com um custo mais baixo. E agora, nessa época de chuva, certo? A gente pode utilizar porque a incorporação é muito mais rápida, são nutrientes que estão prontamente disponíveis para a planta absorver, são nutrientes que realmente dão uma resposta mais rápida, não vai ter perda na volatilização e, enfim, vai contribuir muito para que o senhor resolva esse problema. Uma pergunta do seu Paulo Rodrigues, também uma pergunta muito frequente. Fertilizantes foliares, para serem aplicados, tem que ter folha? Seu Paulo Rodrigues, excelente pergunta, é uma dúvida constante dos nossos clientes. Quando a gente pensa em fertilização foliar, que é para devolver a fertilização pro pasto, para a forrageira, é necessário ter folha sim. Então, quando a gente vai fazer a aplicação de um nitrogênio, nós precisamos pelo menos de 5 centímetros de folha. Quando a gente vai fazer a aplicação de um NPK mais micronutrientes, é importante ter folha porque é através da folha que a planta vai absorver esses nutrientes. Mas quando a gente tem uma pastagem que foi muito danificada pelo período de estiagem, onde ela está muito baixa, a gente precisa dar força para esse broto sair. Aí como faz? Porque não tem folha, aí é onde nós utilizamos os fertilizantes foliares líquidos para aplicação via solo. Então nós temos o cálcio, ele não vai fazer a correção do solo, mas ele vai desenvolver raiz. Nós temos o Humix, que também é um condicionador de solo, vai devolver para o solo os nutrientes que ele perdeu durante essa estiagem, durante a última safra, porque também podem ser utilizados na agricultura. Então, no caso, quando você não tem a folha, primeiro a gente devolve para o solo vai dar essa força para o capim, deu lá 5 centímetros de altura, a gente faz a adubação foliar. E outra pergunta do seu Leonel Melo. Ele ficou em dúvida na live passada que a gente falou sobre o micuim. E ele está perguntando se micuim é uma outra espécie de carrapato. Seu Leonel, boa noite. Sim, o micuim é uma outra espécie de carrapato. E acomete mais cavalos, né? E ele acomete mais o cavalo, é um outro ciclo, é uma outra espécie de carrapato, sim. Então, para a gente conseguir, certo, vencer os desafios, voltando para o tema da nossa live, certo, para a gente vencer os desafios da produção de leite, é possível? É possível. Preciso de muitos investimentos? Não, tudo que a gente falou aqui agora, a maioria não precisa de investimento. Fazer um bom manejo de entrada e saída dos animais no pasto é fundamental. Aliás, para a gente manter um programa de adubação, um programa de manutenção nutritiva da pastagem, respeitar a altura de entrada e saída é fundamental. A gente fazer a higienização na sala de ordenha é muito mais capricho do que investimento em produto, em tecnologia. Para a gente conseguir, certo, fazer a fertilização desse pasto, existe a tecnologia do fertilizante foliar, que vai contribuir muito. Então, para você que quer vencer esse desafio, você que tem a pecuária de leite como uma paixão e quer aumentar a sua rentabilidade, primeiro ponto que você precisa olhar é a nutrição. A hora de produzir alimento para o seu rebanho é agora que a gente precisa pensar em fazer uma reserva de pasto, é agora que a gente precisa pensar em fazer uma silagem, é a hora que a gente precisa pensar em produzir um feno em pé. Por quê? Porque nós sabemos que a seca vai chegar. Então é fundamental que a gente cuide da nutrição. Esse animal precisa ter alimentos o ano todo. Quando eu tenho essa reserva de pasto, quando eu tenho essa reserva produzida dentro de casa, sai muito mais barato e eu dependo muito menos da ração. A ração a gente também pode produzir dentro de casa. No site da Brasil Rural, vocês vão lá, no site da Brasil Rural é Brasil Rural Agro, escreve lá no nosso blog como fórmula de ração para gado de leite está disponível lá. Então preste atenção na nutrição, depois preste atenção no seu rebanho, você já definiu que você quer produzir gado de leite, então vamos investir em genética de gado de leite.
Não adianta a gente pensar assim, eu vou pôr um touro Nelore, que se nascer macho, eu engordo ele. Não, se você tem essa preocupação, se você ainda não tem acesso à tecnologia da inseminação, para fazer uma inseminação sexada, use um touro com aptidão para ganho de peso, mas com dupla aptidão, que também pode favorecer a genética se nascer uma fêmea. Porque o que nós estamos fazendo das nossas novilhas é um passo muito importante para aumentar a rentabilidade, certo? É muito importante a gente ter um manejo constante, a gente ter uma rotina de trabalho. Como que a gente vai desenvolver bons profissionais? Como que a gente vai envolver os nossos funcionários dentro da nossa atividade? Através de uma rotina de trabalho. Então, quando você todos os dias repete uma mesma função, o seu funcionário começa a entender que aquilo é importante. Aí, o dia que você deixa ele sozinho para fazer a ordenha, ele sabe que é fundamental lavar essa ordenha, manter essa sala de ordenha limpa. Então, é através da rotina, é através do exemplo que a gente desenvolve a mão de obra para trabalhar a gente, que aliás esse dá um tema para uma outra live. Como fazer a gestão de pessoas, que é um grande desafio dentro da sua propriedade, dentro da Brasil Rural, enfim, é um grande desafio para todo mundo. Quando eu tenho essa rotina, eu consigo desenvolver a equipe. Consequentemente, certo? O que a gente tem mais qualidade, a qualidade é fundamental. E a gente consegue ter gestão, certo? A gestão hoje é muito falada. E como eu consigo? O que é ter gestão, Valéria? É você tomar as decisões na hora certa e tomar a decisão certa. E como você consegue tomar a decisão certa? Quando você tem um histórico da sua propriedade. Então é muito importante aquele caderninho que nós falamos, acho que foi a primeira ou segunda live que eu fiz para vocês, aquele caderninho onde você vai anotar tudo aquilo que acontece na sua propriedade. Quanto que a sua vaca está comendo de ração, que tipo de ração que você está dando, como que você fez a adubação, que tipo de forrageira que você tem, quanto que choveu. É muito importante a gente acompanhar a evolução da chuva, que a meteorologia faz parte do nosso negócio. Você começa a entender a sua propriedade. Aí você vai fazer o investimento, quanto eu preciso produzir de silagem. Nos últimos 3 anos a seca foi de 7 meses, 6 meses. Opa, então eu preciso investir um pouco mais. Mas, poxa, Valéria, isso eu escuto todo dia. Isso demora muito, eu vou ver resultado daqui 2, 3 anos. Mas, gente, o importante é começar. Tá chegando uma pergunta aqui. Chegou, Valéria. O seu Durval, meio que para complementar a sua explicação, né, sobre os fertilizantes, porque a dúvida dele mas só pode aplicar após a chuva, não é? Quando nós falamos de fertilizante, seu Durval, a pergunta do senhor é muito interessante. Quando nós falamos de fertilizante foliar, não existe a necessidade de chover. A planta, certo? O fertilizante foliar, os produtos aqui, aí eu posso responder pelos produtos da Brasil Rural, ele tem a capacidade de absorver mesmo sem chuva. Certo? Então, no caso da fertilização foliar, o senhor pode utilizar mesmo se não estiver chovendo, que não tem problema. Certo? Então, a gestão é fundamental. É possível ter uma pecuária de leite viável? Sim, é possível. Seja numa grande ou numa pequena propriedade, desde que você preste atenção nesses pilares. Para a próxima semana, essa semana nós vamos mudar a nossa live. Nós não vamos fazer a live na quarta-feira, nossa live vai ser na quinta-feira, às 19 horas, e nós vamos falar os desafios da pecuária para produzir carne. Nós vamos falar produção de carne, vamos falar do tal do boi padrão China, que é o assunto do momento. Então você que acompanha a gente, quinta-feira, às 19 horas, estaremos juntos para falar o desafio da pecuária para produzir carne. Muito obrigada pela confiança, compartilhe o nosso link, vamos divulgar o nosso material e até quinta-feira.